Boa noite, Shavua Tov, uma boa semana para todos. Shabbat Shalom, Mashiach Now, a redenção verdadeira, completa, definitiva para o mundo inteiro, aqui, agora, já. A pergunta da semana é, até que a morte não separe, né? Eu fiz essa mudança em relação ao texto comum que é falado, não necessariamente judaico, e a questão é como continuar conectado. Como subir de nível na conexão. A gente está no projeto Likutei Sirot. Esse é o volume 24 de livros do Rebbe de Lubavitch com discursos racídicos. Essa é Parashat Vayeler. Na verdade, a Sirá Vayeler, número 3, a gente está já em Parashat Razino. A resposta é sim, não separa, não separar, não perder jamais a conexão. Pelo contrário, aumentar a conexão, subir de nível. Vamos ver como conseguir isso. Se inspirar num exemplo. A gente está falando em Parashat Vayeler. Esse é o livro Dvarim, capítulo 31. O último dia de vida de Moshe nesse mundo, aparentemente, dia 7 de Adar, Vaitzav Moshe et Levim, Moshe ordenou aos Levim, a tribo de Levim, no Searon, que carregam o arco do pacto da aliança, Brit Hashem Lemor, Aram Brit Hashem, a arca do pacto de Hashem, para falar. Depois fala, Lakor et Sefer Torah Zé, vocês vão pegar esse Sefer Torah, etc e tal. Depois Moshe fala, Aquilo Elai, vocês vão congregar para mim, até mim, et kol ziknei shivteichem, todos os anciãos da sua tribo, shotrechem, etc e tal. Urash explica, esse é o versículo 28, Aquilo Elai, Urash explica só essas duas palavras. O que é reunir até mim, para mim? E aí Urash explica primeiro falando assim, Veló taku oto ayom beatzotzot, e não tocaram as trombetas do Moshe Rabbeinu para congregar, para juntar, reunir a congregação, porque está escrito Aselerá, faça para você. Quando Belterá, Hashem manda Moshe Rabbeinu fazer para si as suas trombetas, Veloishlit Yoshua Alechem. Então foi para o Moshe fazer para ele, Lechá. E o Yoshua não tinha domínio, não podia usar essas trombetas, que eram do Moshe Rabbeinu. E mesmo na vida ainda de Moshe, elas foram escondidas, foram enterradas, guardadas, Lekaem Mashnemar, e aí no dia da morte acontece de que está escrito em Kohelet, En Shilton Be'om Mot, a pessoa não tem domínio, não tem governo, não tem poder no dia da sua morte, como está escrito em Tanhumá, em Vayechi Belterá, que fala sobre a morte de Yaakov Avinu. Então, a questão é o seguinte, Urash, o que o Urash quer entender aqui? Quer entender por que não reuniram o povo naquele dia, mesmo sendo da morte de Moshe Rabbeinu, por meio do toque das trombetas, porque esse é o modo instituído por Hashem para reunir o povo. Como está escrito em Belterá, Selechash tem só de você fazer para você duas trombetas de prata, Mikshah Taseotam, ela é que nem a menorá, que é uma peça única forjada, Vehayu Lecha Lemikra Haedah, e vai ser para você um modo de chamar a congregação, Masaeta Machanot, e para também viajar
com o acampamento. O toque, nesse caso, traz os Kohanim para reunir os Leviim. Não foi através de Moshe Rabbeinu e não foi usando as trombetas de Moshe Rabbeinu, como deveria se esperar no caso de reunião do povo. Agora tem uma outra questão. Por que está escrito Aselechá, veló escrito Yoshua Alehem? Por que está falando que traz o Passuco, o Rashi traz, para fazer para si as trombetas de Moshe Rabbeinu e que o Yoshua não tinha poder sobre elas, já que quem foi que reuniu o povo foram os Levim, os Kohanim? O que Yoshua tem a ver com isso? Por que ele tem que ser mencionado aqui? Então, talvez uma explicação que o Rashi quer entender porque não foi Moshe quem reuniu o povo e porque não foi através das trombetas. A forma deveria ser Moshe Rabbeinu, as trombetas que eram dele, para reunir o povo, como sempre foi. A fonte disso, como a gente viu no Rashi, é Midrash Tanhumá e no Midrash Rabbah. Mesmo Yoshua não utilizou as trombetas na hora de lutar contra Jericó. Numa outra ocasião, já não tinha mais Moshe Rabbeinu. E também, para ir para a guerra, deveria Yoshua usar as trombetas. Nem mesmo Moshe usou as trombetas antes, porque já estavam escondidas, enfatizando o que já escondido antes de Moshe morrer, ainda em vida. O que está escrito no Rashi, que no dia que a pessoa morre, ela não tem governo. Então, Moshe não poderia estar usando as trombetas. E por isso mesmo que já estavam escondidas, porque não tinha mais para o que ele usar, porque ele não tinha poder de reunir ou de fazer outras coisas com as trombetas. Mas como pode justamente o Rashi se prolongar se Yoshua tivesse as trombetas, se ele estivesse governando já no dia da morte de Moshe, ele teria usado as trombetas. Rashi deveria ter simplesmente explicado primeiro sobre Moshe. Porque não foi Moshe que reuniu, porque Moshe que não estava com as trombetas. E só depois explicado sobre Yoshua, que seria um segundo caso, se o Yoshua tivesse as trombetas e ele fosse usar o seu poder, o seu governo, já que Moshe no dia da morte não tinha mais esse governo, esse poder. Outras questões. Primeiro, por que Rashi usa a expressão domínio, shilton, governo, poder? No Midrash é usada a linguagem de uso, né? Leistamesh, de usar as trombetas, e não de domínio, de governo, poder. A segunda pergunta, por que Rashi grifa a palavra Elai, para mim? Reúnam a congregação para mim. Em princípio, só explica a palavra reúnam. Por que não foi através das Hatzosrot, das trombetas, etc. e tal, mas não fala o que é esse Elai. O Rashi geralmente explica uma coisa interessante, que vale para o Rebbe explica em relação a todos os Rashis, que quando ele explica alguma coisa, o Rashi geralmente explica logo o significado do verso, e então a pergunta se anula por si só, a pergunta principal que ele quer responder. E quando o Rashi começa com uma pergunta, não é a pergunta principal que ele quer esclarecer. Então a gente vai entender na prática aqui nessa explicação do Rashi. Quando o Rashi se pergunta, como eu falei no começo da sua explicação, ele não foi tocado nesse dia as trombetas do Moshe Rabbeinu. Isso não é a pergunta principal. O Rashi não está preocupado porque não Moshe ou quem quer que seja não tocou as trombetas do Moshe. A intenção é entender por que Moshe fala para o povo se reunir para mim, Elai. Por isso que o que o Rashi grifa é reúnam o povo para mim, Elai. Então Rashi explica que não foi uma reunião comum. Por isso que não tocou com as trombetas. Uma reunião comum, como está lá em Parashat Balotechai, a gente falou, era reunido com as trombetas. Então, a pergunta por que não foram usadas trombetas não é uma pergunta, é uma resposta. Ao perceber que não foram tocadas as trombetas de Moshe Rabbeinu, entende-se que foi uma reunião
diferente dos outros tipos que eram sim usadas as trombetas do Moshe Rabbeinu. No começo da Parashá, em Vayeler mesmo, o Urash já explica que o Moshe Rabbeinu já não estava mais no poder, ele passou para Yoshua. Lohal od latzet lavó, eu não vou poder mais ir e vir. Em Nirashai, eu não tenho mais o direito, porque foi tirado de mim essa permissão e foi dada para o Yoshua, esse poder. O Urash explica, em Nirashai, eu não tenho mais esse direito, porque foi tirado de mim eu repeti a mesma, mas o Urash fala que só tem um líder que pode mandar e não pode ser dois. Então ele passou já o bastão, literalmente, o Moshe Rabbeinu para Yoshua. Então, como a chamada para a reunião foi por meio de Moshe, se já passou, como está escrito no começo da Parashá, o poder para Yoshua. Yoshua passa a ser o líder que congrega, que reúne agora. Mesmo que Moshe quisesse unir o povo, falar com ele podia, como qualquer um, talvez. Mas o ato de chamar pertence ao líder, que já era Yoshua, como o Rashi explica logo no começo da Parashá. No mínimo, precisava ser os dois juntos. Yoshua junto com Moshe, mas é o Yoshua que está chamando. Então o Rashi explica logo que não se usou as trombetas que não eram de Yoshua, mesmo que não fosse uma pessoa qualquer, que é o caso de Yoshua, que é o líder, né, do povo, o pastor da congregação, o sucessor de Moshe Rabbeinu, aquele que está ocupando o lugar de Moshe Rabbeinu, porque não era uma reunião comum que precisaria das trombetas. Vemos então que nem todos os assuntos de Moshe foram passados para Yoshua. Esse assunto de usar as trombetas pertence e continua sendo de Moshe, e a reunião, nesse caso, também continua sendo, não foi passada para o Yoshua. Em Baloterra, o Urash explica, né, no capítulo 27, versículo 20, que tem diferença entre Moshe e Yoshua. Pnei Moshe Kahamá, Pnei Yoshua Kalvaná. Isso aí está em Pinhas, não é em Baloterra. Que a face do Moshe é como o sol e a do Yoshua como a lua. Então, depois que Rashi explica a diferença entre Moshe e Yoshua, por que Moshe que reuniu o povo? Explica por que Moshe que reuniu o povo? Ele explica por que Moshe não usou suas trombetas, já que era o dia da sua morte. Aí tem que explicar por que não são as trombetas. Então, a primeira pergunta e a resposta que o Rashi tem que dar é porque não foram usadas as trombetas por Yoshua, que é quem deveria congregar nesse momento, já que não era mais o Moshe, o líder do povo, que já passou o bastão. Porque não foi uma reunião comum. E aí foi o Moshe que reuniu. Tá bom, então se foi o Moshe, por que Moshe não usou as trombetas? Era o dia da sua morte, ele não tinha mais poder por ser o dia da morte, não por ter passado já o bastão para Yoshua, de estar governando, de estar em cima do lance, nesse caso. Agora, porque em vez dos Kohanim, foi através dos Levim que Moshe pediu, porque Moshe Rabbeinu teria outra pergunta, por que Moshe Rabbeinu teria uma descida no dia da sua morte, perdendo o seu poder e domínio, como é o conceito, né, da pessoa não ter domínio no dia da sua morte. Mas no caso de Tzadikim, ainda mais Moshe Rabbeinu, deveria estar no máximo da sua elevação. Ainda mais que Moshe Rabbeinu diz que no dia da sua morte, ele chegou no Sharanu, no portão 50, dos 50 portões de Biná. Tanto é que ele é enterrado em Har Nevó. Nevó é Nun Bo. Tem lá o 50, o dia, o nível 50 dos portões de sabedoria, de entendimento. Quer dizer, então, que isso é uma grandeza. Ele não ter esse poder no dia da morte é porque ele estava num nível acima desse nível de domínio. Concluindo, o domínio, esse poder, mostra alguma ligação entre os dois,
entre quem está no domínio e quem está sendo dominado, entre o rei e o povo. O rei é acima de todos. E mesmo seu domínio, mesmo assim, seu domínio se baseia na sua ligação em relação com o povo. Então o rei está acima do domínio, mas ao mesmo tempo, ele estando com o domínio, ele tem uma relação com o povo. Ele precisa do povo para qual dominar e governar. Por isso, a Torá diz isso no dia da morte de Moshe. Se reúnam até mim, até Moshe, até a essência de Moshe. Aquilo que nem a morte separa. Pelo contrário, no dia da morte, mostra um nível mais elevado desse nível 50 do Moshe Rabbeinu. Se reúnam até mim, até Moshe, que o povo, na essência, está unido com Moshe Rabbeinu. A gente continua ligado na essência com o líder da geração, com o nosso Moshe, com o Rebbe. Moshe é extraído, como diz Rashi, no capítulo 20, versículo 20, Parashat Hukat, Moshe é Israel e Israel é Moshe. Por isso, no fundo, foi sem as trombetas, porque trombetas denotam o esforço de tocar, de segurar, de fazer. A relação nesse dia foi de essência, foi intrínseca, automática, de fonte, de raiz, que a gente tem com o nosso líder, com Moshe Rabbeinu, nossa geração, com o Rebbe, que a gente possa estar já reunido com Mashiach agora, Bessorot Avot, Mashiach Now, tudo junto a todos nós, Shabbat Shalom, redenção completa, verdadeira, para o mundo inteiro, já aqui e agora.